Centenária, um dos mais bonitos cartões postais de Resende, marco do desenvolvimento e ícone histórico da cidade. A Ponte Nilo Peçanha, popularmente conhecida como Ponte Velha, homenageia em seu nome o primeiro presidente negro do Brasil. Debaixo de sua imponente estrutura, corre a água turva do rio Paraíba do Sul. A partir de agora, uma viagem no tempo. Ponte Nilo Peçanha, a eterna travessia. Para você falar da Ponte Nilo Peçanha, aliás, de qualquer ponte, você tem que trazer para a história um personagem tão bem encantado pelo Milton Nascimento, chama travessia. Toda correnteza de água, tanto faz ser pequena como ser grande, alguém tem que atravessar, não é isso? E para atravessar você tem que ter meios, ou vai nadando, ou vai de barco, ou vai de ponte. O bom dela é que ela vai sempre representar a cidade, vai sempre representar a população. A população já abraçou várias vezes essa ponte para não deixar tirar, desmontar ou tirar ela do lugar, justamente por isso, porque ela tem um clamor assim, de memória da população, ela simboliza um período da história da cidade muito importante, né? E que nesse contexto ela se mantém de pé, ela é visualizada sempre para fazer manutenção, para se arrumar. Uma coisa interessante a respeito da Ponte Velha, para a gente que passa ali todos os dias, a gente não nota, né, a importância da Ponte Velha. As pessoas tinham que se perguntar assim, e se não tivesse a Ponte Velha, como seria? Como é que você faria para atravessar de um lado para o outro, de Campos Elíseos para o centro da cidade, do centro da cidade para Campos Elíseos? Como é que seria a travessia? Por exemplo, as pessoas que passam hoje, será que elas já pararam para pensar, se não tivesse essa ponte, como é que a gente ia atravessar? Será que se não tivesse a ponte existiria localidade lá, ou de cá, sei lá, enfim. É uma ponte que remontava ao início do século XIX. Anteriormente a essas pontes se atravessava via barco, né? E depois de um determinado tempo, mesmo tendo a ponte não estando em condição, passava de um lado para o outro do Paraíba via a barcaça mesmo. A resposta está no contexto histórico, desde a chegada dos primeiros habitantes, que foram os índios puris, que certamente atravessaram ou nadando, com balsa. A gente tem um registro que em 1821, né, naquele período de transição de Resende, que deixou de ser Nossa Senhora para ser Resende, começou a crescer, enfim, a ganhar a área de modernidade. De um lado de lá não tinha escola, aqui já tinha. Como é que as pessoas faziam para atravessar? Então, nesse sentido, até o histórico de atravessar, fizeram uma ponte de madeira que era muito capenga, o rio era muito mais caudaloso do que hoje, e então ela foi arrastada. Em 1821, a Câmara deliberou a construção de uma ponte de madeira. A obra foi concluída em 1824 e entregue à população sem a cobrança de pedágio. Ela media 3 metros de largura e tinha o piso em pranchões de madeira coberto de terra. Abalada pelo trânsito dos carros de boi, abarrotados de cargas de grandes toras de madeira, a travessia foi destruída em 1833 por uma forte enchente do rio Paraíba do Sul. Por volta de 1830 e pouco, 32, 33, construiu outra, essa já mais robusta. Tanto é que ela varou o século, só foi desabar em 1901. No decorrer dos anos, o que aconteceu? Os dois lados começaram a crescer, aumentou o intercâmbio das pessoas indo e vindo, até porque você tinha nos dois extremos da cidade, entre outras coisas, 2 pontos convergentes muito importantes, que as pessoas não podiam abrir mão. Do lado de cá era a Santa Casa e do lado de lá o trem. Então, esses 2 pontos tinham que se conversar diariamente. A ferrovia chega em Resende por volta de 1872, 73.
que acontece? A partir daí, Resende também já era uma praça bem movimentada e essa movimentação ela fica mais forte ainda, né? Lembrando que naquela região do Campos Elíseos, onde tem a estação, esse negócio todo, também chegava tropas de burros dos famosos tropeiros que vinham das Minas Gerais, deixavam mercadorias ali, e com a passagem do trem, por causa da questão cafeeira, ali era um ponto já de forte comércio, de entroncamento comercial. A ponte, depois de ficar muito capenga, em 1901, ela tombou de uma vez. E aí a população voltou a ficar numa situação complicada. O que quebrava o galho era uma balsa. Então aquela balsa que quebrou o galho nesse período que a de madeira caiu e não começou a construção da outra. E uma das coisas que no final do século XIX marcou muito é exatamente a questão da morte de duas estudantes que caíram nessa ponte. Que estava em ruínas praticamente, né? E aquilo marcou e fez um movimento muito grande para que a cidade viesse a lutar para ter uma ponte digna. De vez em quando morria escravo, mas morrer escravo naquela época não fazia muita diferença, né? Tudo bem, a coisa só começou a ficar mais séria quando já na virada, já quase no final do século, morreu uma menina que lá não tinha escola, ou não tinha escola para ela, e ela vinha para o lado de cá. E caiu num dos buracos da ponte, onde já tinha morrido outras pessoas, morrido animal, etc, etc. E aí o que acontece? O corpo dela foi resgatado e ela abraçada com os cadernos. Certamente está na ânsia da morte, né? E as pessoas começaram a atribuir milagres, e aí queriam incendiar a ponte que já estava capenga, e aí criou um rebu danado e reforçou a ideia, que já não era nova, de fazer uma ponte metálica para acabar com essa agonia. Até o ano de 1835, a população usava canoas e balsas para atravessar o rio, com riscos de vida e outros transtornos provocados pelos altos preços cobrados pelos proprietários daquelas embarcações. Foi em março desse mesmo ano que iniciou-se a construção da segunda ponte de madeira. Ela foi inaugurada no final de 1836, medindo 198 metros de comprimento e 5,5 metros de largura, com pavimento a 6,3 metros acima do Rio Paraíba do Sul. Durante certo período, cobrou-se pedágio dos usuários. Em 29 de janeiro de 1901, 2 largos lances da ponte desabaram. Ponte velha, velha ponte, de ferro te fez o homem, de força te fez o tempo. Há 100 anos tu enfeitas a cidade de Resende. No mágico silêncio do crepúsculo, o sol reflete tua sombra no espelho líquido do rio. Então, tua forma majestosa não é mais matéria fria. És vida na poesia, és parte da natureza. Que os homens de boa vontade te preservem com carinho, te dando de vez em quando roupa nova de presente para que dures mais 100 anos, enfeitando essa cidade e sendo a Vênus do Rio que embeleza nosso vale. Até que finalmente já tinha sido muitos projetos, muitas leis, só que virava governo, saía governo, não vem, aí finalmente contratou-se o material, veio da Bélgica, veio de navio até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para cá ele veio pela ferrovia, a Estrada de Ferro Central do Brasil. Aquilo tudo veio pronto, aquilo foi montado no local, foi chamado engenheiros de fora para poder montar a ponte. Se não me engano, um dos engenheiros que trabalhou na ponte era um português que estava acostumado a construir pontes ferroviárias, que a maioria das obras ferroviárias no Brasil, ao contrário do que muita gente imagina aqui na região do Vale do Paraíba, foram portugueses, né, mestres de obras, engenheiros portugueses que fizeram. O material ficou ali mais ou menos onde é hoje a Caixa Econômica, por ali, mas mesmo assim chegou o material, ainda demorou para começar, entendeu? O material ficou um ano ou dois ali parado,
essas coisas, enfim. Até aqui ela começou e o período de construção até que não foi dos maiores. Existe um vínculo muito grande dessa estrutura da ponte com a questão política nacional e estadual. Quer dizer, ela é um monumento a esse desempenho aí da questão política no Estado e no próprio Brasil. O período de construção foi muito interessante. Veio uns portugueses para o Brasil e no Rio estava rolando um surto de febre amarela. Então todo mundo que chegava lá, as autoridades botavam para o interior para não contaminar. Já não chega o que estava lá. E os portugueses vieram para cá exatamente para poder correr lá da febre que estava rolando lá. E na verdade eles, como a maioria já tinha alguma experiência, foram que acabaram construindo. Então a mão de obra basicamente foi de portugueses, mas não foi buscado para esse fim, não. Vieram para outras coisas e acabaram construindo. A importância da ponte Nilo Peçanha está dentro de um contexto da virada da República, como um gesto também de dar importância a essa cidade, até porque uma das pessoas mais importantes desses primeiros anos da República era um resenense, né? Era o Oliveira Botelho. Francisco Chaves de Oliveira Botelho, que era amigo do então governador presidente, né, vamos dizer assim, em vez de falar governador, era o presidente do estado do Rio de Janeiro, que era o Nilo Peçanha. A ideia era que ela se chamasse Oliveira Botelho, mas ele abriu mão, né, até porque o Nilo Peçanha, que era o governador, então passou a se chamar Ponte Doutor Nilo Peçanha. Essa junção dessa dupla ajudou a trazer para Resende a ponte Nilo Peçanha em 1905. Lembrando que em 1905 o Nilo Peçanha era o presidente, ou o que se chama hoje governador do estado. Mas isso por uma influência do Oliveira Botelho e também por ele gostar da cidade, porque era um nicho político dessa dupla, né? Então ele era uma figura importantíssima, um cara genial, um cara que veio da pobreza mesmo, mas que era um cara extremamente culto. Ele foi ministro das Relações Exteriores, ele falava os outros idiomas, então era uma figura que realmente a ponte recebendo esse nome dele, a ponte tendo a importância que tem hoje para Resende do ponto de vista histórico, é um marco e um monumento até à própria figura do Nilo Peçanha, que tanto fez pelo Estado. Passava boi, passava porco, porque o matador era do outro lado da cidade. Então era muito comum as pessoas estar passando, de repente passava uma boiada, criava um transtorno danado. Tinha gente que atravessava o rio nado, né? O rio era mais caudaloso, era mais limpo, e as pessoas nadavam no Paraíba. Então tinha pessoas que nadavam no Paraíba, atravessavam o Paraíba de um lado para o outro, né? A nado, né? Mesmo tendo a ponte, né? E só tinha ela, né? Teve também um determinado período que para evitar, era mão única para evitar constrangimento, enfim, criar atrito, construiu-se uma cabine na extremidade, onde o sinaleiro dava, pode ir, pode voltar. Eu passei por essa ponte de carro pelo menos mais de 1000 vezes. Né? Eu vinha da fazenda com o papai, a nossa caminhonete, tinha uma cabine de cada lado e um guarda dentro da cabine no alto. Ele fazia sinal para parar, parava aquela fila e esperava os automóveis saírem daqui para lá e depois o guarda daqui mandava parar o daqui e aí abria para os de lá virem para cá, etc. Era tudo feito manual, né? Manualmente, vamos dizer assim. A cidade começou a crescer ainda mais, já estava crescendo, né? E aí ela passou por várias etapas. Até que quando chegou na década de 50, ela deixou de ser para passar carros, porque construiu-se a Miguel Couto, a pé do shopping, e os trânsitos passou para lá e ela continuou só com pedestre aqui. Finalmente, naquele histórico dia de 16 de abril de 1905, um domingo de Ramos, às 15 horas, uma verdadeira multidão assistiu à inauguração da tão sonhada ponte metálica sob os acordes do hino de Resende. A fita simbólica foi desatada pelo Dr. Nilo Peçanha e o jornalista Alfredo Sodré, orador oficial da solenidade.
porque a ponte era muito frágil. Você deve ter visto já a imagem da ponte. A ponte era muito frágil e chegou ao ponto da ponte estar lá e as pessoas terem que atravessar de barco porque não tinha condição de trânsito, né? Toda obra, se não tiver conservação, fica depreciada, ainda mais você usando dia e noite. E a ponte não foi, apesar de ser aço, vai ter que ser preservada. Ela era pavimentada, porque aquilo ali não é uma ponte normal, aquilo é uma ponte ferroviária, né? E aí pavimentou-se porque para passar automóvel, porque passava automóvel nela. Depois de um certo tempo alguém resolveu fazer uma reforma, achou que era de tábua. Não era tábua, não podia ser tábua, nunca foi tábua, porque ela é uma ponte ferroviária, né? E aí mais fizeram um assoalho de tábua, o que ajudou a depreciar mais ela, porque conforme ia molhando as tábuas e também ia passando água, a estrutura dela começou a ficar prejudicada. E a ponte também começou a ser usada com mais frequência, com transporte de carro de boi puxando toras, enfim, o uso, e não recebeu o tratamento devido. E quando eu assumi a prefeitura, essa ponte estava interditada já há quase 15 anos. E 4 ou 5 pedaços da ponte, acho que um deles, inclusive, já mergulhado no Paraíba, etc. e tal. E a prefeitura estava com uma dívida enorme quando eu assumi, não tinha dinheiro absolutamente para fazer esse tipo de obra. E quando fechava a ponte, por um motivo ou por outro, essas obras, era um transtorno danado, porque as pessoas tinham que dar a volta lá pela outra, né? Isso, e por sorte já tinha outra ponte, a terceira, porque senão era mais complicado ter lá na outra. E acabei encontrando uma possibilidade que seria a Siderúrgica Nacional, que ainda era uma empresa pública naquela época, e ela tinha uma subsidiária que cuidava especificamente de construções desse tipo, né, com ferragens, etc. e tal. E aí eu trouxe os engenheiros aqui e eles olharam, fotografaram, etc. E inclusive fizeram tudo que eles fizeram de forma muito autêntica, muito parecida com o que era antes. Não teve nenhuma solda diferente, nem nada disso. Os parafusos, a cabeça do parafuso, tudo muito igual. Ela é há mais de 100 anos, era o símbolo de Resende. Mas mais do que símbolo, ela é um patrimônio mais querido. Para que eles pudessem fazer isso, eles tinham que ter um documento que demonstrasse de forma oficial que a ponte era um símbolo, era um patrimônio histórico da cidade de Resende. E aí tivemos então que tomar as providências legais. Tive que mandar um projeto para a Câmara de Vereadores pedindo o tombamento da ponte como patrimônio histórico da cidade. Nado Carvalho, Nado Oliveira, Parão, todo mundo de alguma maneira revitalizou, uns mais, outros menos. Um calçou, outro exilou, outro pintou. Porque ela representa esse período do final da virada do século XIX para o novo século que se espraiava, que era o século XX, da tecnologia, do aço, daquilo que ia se desenvolver. Então era uma coisa muito interessante. A ponte inicialmente ela tinha a sua extensão bem maior, né? Só que também a gente não tem relatos de por que ela foi diminuída, mas nós acreditamos que é pela questão do planejamento urbano da cidade, pela questão das vias. Então, houve a necessidade, né? Como ela foi instalada há muitos anos e a cidade foi crescendo, né? Resende foi desenvolvendo e não parou até hoje. Então, por necessidade das vias, ela foi encurtada e a gente tem o que ela é hoje e que há poucos anos atrás também sofreu uma nova alteração com acessos de rampas, né? Ela se tornou uma ponte acessível, que até então ela também só tinha escadas e hoje a gente consegue, um cadeirante consegue acessar a ponte através das rampas tranquilamente. E nessas várias mudanças, uma delas foi que cortou-se aproximadamente 30 metros do seu comprimento original, que vinha até na esquina onde é o Correio hoje. Em 1909 até 1910, Nilo Peçanha é presidente da República. A data da modificação de toda a parte urbanística da cidade se dá nesse período. Por quê? Nilo Peçanha nomeia o prefeito Botafogo para ser o primeiro prefeito da cidade formalmente e que faz as mudanças na cidade. Inclusive, já uma vez que já tinham feito a ponte em 1905, em 1909, 1910, a reformulação urbana da cidade. O fato é que foi lamentável, seja qual for o motivo,
Foi lamentável porque você acabou intervindo no patrimônio, né? No patrimônio, quase o quê? Meio metro, 30 metros, o que representou? Para ele nada e para a ponte muito, né? Ela tinha 208 metros, já devem ter falado isso. Ela era muito maior do que o vão, porque ela era uma ponte importada vindo da Bélgica. Então ela tinha um vão maior do que as cabeceiras do Rio Paraíba. Ela era assim bem mais bonita, eu acho assim, bem mais bonita do que o que sobrou. Porque o que sobrou acho que é um terço do que ela era antes, né? A ponte ela veio toda projetada já e pré-moldada, que a gente chama, da Bélgica, né? Veio tudo pronto e foi montada aqui. Então todo o design arquitetônico já foi definido. Infelizmente a gente não tem documentado quem foi o arquiteto responsável, né? A gente se perdeu na história. A Bélgica, por exemplo, que fabricava muito essas pontes pré-moldadas, que exportavam até estações inteiras e pontes e tudo, levava para o mundo inteiro. Ela é uma ponte, ela não foi feita de encomenda para ali, ela foi comprada tipo assim, de prateleira. Tem uma ponte aí? O cara tem, só que qual é a diferença de margem para margem? É tanto, aí então dá, então leva. Então por isso que ela era muito maior do que as margens. Sobre o design da ponte, né, que tem vários X por ela no percurso dela todo, isso realmente é questão de sustentação, né, da ponte, além dos pilares, que a gente pode ver aqui, acredito que isso tem 4 metros, de 4 em 4 metros existe um pilar e todos estão conectados através, né, desses X, digamos assim, né, e com grandes parafusos que a gente consegue observar também. Existe um legado cultural, um legado em termos arquitetônico que a cidade ainda tem algumas coisas. E um desses exemplos é a ponte. Ela tem esse apego justamente porque ela é uma ponte de uma época áurea da arquitetura e da engenharia e da arte no mundo inteiro, porque ela é exatamente do período da Belle Époque, né? E aí nessa sequência toda tivemos a Revolução Industrial, né, onde começou toda essa construção em ferro, em aço, mas foi a partir desse marco na história. Então a Belle Époque, ela trabalhou com elementos metálicos, porque era a época da engenharia a todo vapor, das construções metálicas, como aquilo que a gente viu na virada lá do século da construção da Torre Eiffel. Quer dizer, a partir do evento Torre Eiffel, como uma torre de comunicação toda feita em metal, as pontes também elas vão representar isso, porque a ponte é a passagem do trem, é aquilo que representava o progresso, o desenvolvimento. Então, você ter uma ponte metálica numa cidade mostrava muito bem o que ela era do ponto de vista econômico. Bendita sejas, Ponte Velha. Quando te estendes sobre o Paraíba, preenches Resende de vida. És bela tinta a óleo sobre a tela. És histórica, antiga e graciosa. Quando beijas os píncaros das agulhas, recebe o frescor das doces brumas que te escondem, sorridente e formosa. Bendita sejas, ponte de beleza. És alegre, colorida e sensual. Despertas nos casais encontros casuais. Espalhas nobres sentimentos de pureza. Bendita sejas, quando irados ateiam fogo sobre as lixeiras que te ornamentam, pois, qual fênix, ressurges em coro, clamando por Nilo Peçanha, teu patrono. És sugestiva em teu cenário. Remansada sobre o vale te precipitas e garantes a integração desta terra tão bonita, com o amor, unindo o presente ao passado. Por tudo isso e para todo sempre, bendita sejas, velha ponte, símbolo de poder latente que palpita no coração desta gente. Muitas histórias já aconteceram, muita gente se reencontra na Ponte Velha, muita gente se vê todos os dias na Ponte Velha, e eu tenho uma história quase trágica que aconteceu na Ponte Velha, um dia saindo da rádio, indo em direção ao centro da cidade. No meio da ponte tinha um burburinho, estava acontecendo. E era uma época que as pessoas não tinham... o celular não era uma coisa muito comum, como é agora o celular gravar vídeo. E o máximo que o celular poderia fazer nessa época era mandar uma mensagem, mandar um torpedo, uma mensagem SMS. E eu, atravessando, tinha acabado de sair da rádio. No meio da ponte estava aquela confusão, um grupo de pessoas, e tinha uma senhora sentada na beirada da ponte.
E eu falei, caramba, eu acho que a mulher vai pular dali, né? Vai pular no Rio Paraíba. E muita gente tentando conversar com ela, as pessoas tentando tirar aquilo da cabeça dela. Eu rapidinho falei, meu Deus do céu, vou ligar para o Corpo de Bombeiros. Peguei meu celular, liguei 193, me identifiquei, né, com a pessoa que atendeu. Olha, boa tarde, eu sou Mauro Campos, trabalho na Rádio Resende, não é trote. Tem uma pessoa que vai pular no Rio Paraíba nesse momento, coisa e tal, é uma mulher, está vestida com roupa tal, aparenta ter tal idade. Nesse momento que eu estava conversando com o bombeiro e ele já acionando a equipe de resgate, chegou uma senhora do nada e começou a gritar com a pessoa, tipo assim, uma mãe braba. Sai daí! Você não vai pular não! Sai daí agora! Eu quero que você saia daí nesse momento! E a pessoa que ia tentar ali pular no Paraíba, simplesmente ela levantou da onde ela estava sentada na ponte, saiu caminhando e aquilo eu falei assim, caramba! E o bombeiro falou assim, e a pessoa já pulou? Eu falei, cara, para tudo. Bota a equipe, última forma, bota a equipe de volta para dentro lá do quartel, do alojamento, porque a pessoa desistiu. Mas como assim desistiu? Eu falei, cara, chegou uma pessoa aqui, fez igual uma mãe braba, começou a gritar com a pessoa, coisa e tal, e ela desistiu e saiu caminhando. Aquilo ficou todo mundo olhando para a cara do outro e falei assim, caramba, era só fazer isso? Quando eu terminei os estudos no colégio, né, eu nasci em Resende, fui criado aqui, quando eu terminei os estudos, eu pensei, não, quero conhecer outros lugares, Resende, não tem tanto atrativo assim. Eu fui embora e a partir daí eu pude ver quanta coisa boa Resende tem. Meu amor por Resende passou a crescer cada vez mais e mais e mais. Eu sempre digo que o céu de Resende é o mais bonito, eu adoro passear pelas ruas de Resende, então sempre que eu estava de volta a Resende, eu passeava com esse olhar de contemplação. De curtir mesmo cada detalhe. Então a ponte era um lugar que eu sempre passava de noite, passeando com a minha cachorra. Eu sempre passava aqui e foi aqui que eu tive uma ideia de fazer vídeos tocando as minhas músicas e mostrando os lugares, os pontos de Resende que me atraem, que eu gosto, que eu amo, posso dizer assim. E aí um dia eu pensei, poxa, por que não trazer o meu equipamento para cá? Eu fico embaixo de um poste de iluminação desse, acho que vai ficar legal, vai dar um contraste do escuro da noite com esse vermelho bem aceso. E foi daí que surgiu essa ideia. Eu também tenho a noção da importância que essa ponte teve para a cidade, né? De facilitar a vida do cidadão resendense, de passar do lado de lá para o lado de cá e fazer as coisas que tiver que fazer mesmo. Então foi como uma maneira de homenagear, né, esse monumento resendense, e eu acho que eu tive a oportunidade, quando eu fiz aquele vídeo, de mostrar para as pessoas que passam por aqui todos os dias, de ver a beleza que a ponte tem, né? Olhar através da passagem, eu atravesso o rio, mas não, olha só, nesse ponto de vista aqui, assim, é bem bonita a simetria, né, do ferro retorcido, do ferro cruzado. Eu acho que eu pude fazer isso quando fiz esse vídeo. Quase desisti de mim, quase desisti de quem sou melhor. Agora estou aqui, em frente a mim, procurando-me pra poder me entregar a mim mesmo e fazer despertar o que adormeceu, o meu eu, o meu eu. E agora aqui em frente a... E passei a pintar todos os patrimônios históricos de Resende. Todos, paisagens, fazendas, todos os casarios, principalmente os patrimônios históricos de Resende e principalmente a ponte. A ponte foi o tema que eu mais pintei e eu gosto dessa ponte, inclusive, né, como nós estávamos falando, do contraste que ela tem, esse vermelho, essa mistura desse vermelho com esse verde, esse reflexo que ela joga nesse rio, entendeu?
e o entorno dela, que é muito bonito também. Eu acho que a posição que ela fica, qualquer lugar aqui eu pinto um quadro, entendeu? Para nós que trabalhamos com história, é meio complicado você dizer que o patrimônio é mais importante ou menos importante, porque para nós todos eles são importantes, porque é o somatório desse patrimônio que dá o peso cultural da cidade. Ela merece realmente ter esse nome do Nilo Peçanha, porque o Nilo Peçanha ele chegou a viajar para a Europa, para a Bélgica, ele conheceu fora o país e procurou trazer o que tinha de melhor para a nossa região e até para a região dele lá, porque lá na terra dele também tem uma igual. Então, se você fizer uma pesquisa aí, pode perguntar qual é o patrimônio mais querido de Resende. Ponte Velha vai ganhar disparado. Como eu digo, e digo sempre, a ponte, nós vamos embora, mas a Ponte Velha vai ficar aí. Quando você atravessá-la, não atravessa só andando, não. Atravessa também pensando. Por exemplo, dá uma parada no meio da ponte, dá uma olhadinha lá para a serra, você vê que beleza, determinado horário, para o rio, né? Dá uma paradinha. Faça parte daquele cenário e não apenas contemple. É uma ponte que traz uma memória da população de Resende, muitas histórias passaram com relação a isso, porque ela era única, não existia as outras duas. É importante para todo mundo, com certeza absoluta. Se você não valoriza a própria história, o que é que você vai valorizar no mundo, né? Tanto é que eu costumo brincar, principalmente com criança, que o pessoal que vem de fora, primeiro passaporte que você dá na sua chegada em Resende, travessia da ponte. Cidadão que nunca atravessou a ponte, não é cidadão residente, não.